Bom dia, visionárias, bom dia! Estamos aqui em mais uma live, começando essa segunda, que seja uma semana próspera aí para todos vocês, que seja uma semana de muito sucesso. Meu nome é Carla Soares, eu sou uma das cofundadoras aí das Visionárias, uma das idealizadoras desse projeto. É um projeto que eu comecei com a minha sócia Erika Gundim, e a gente, na verdade, quando pensou em fazer isso, né, nós pensamos em multiplicar coisas que nós sabemos hoje devido à trajetória que a gente tem de profissional, né? Eu, em 2022, né, na pandemia, quando já estava terminando a pandemia, na verdade, eu tive uma ideia de abrir um negócio junto com o meu irmão e na época nós abrimos um e-commerce na área de suplementação alimentar, então estamos com ele ainda vivo, né? Estamos aí na luta para fazer ele crescer e se desenvolver, aprendendo muito, estudando bastante também sobre esse tipo de negócio, porque não é um negócio tão simples como se fala muitas vezes no mercado, né? E, bom, então é isso, eu queria contextualizar um pouco sobre a minha história, sobre a minha vida, sobre da onde eu vim. Hoje eu trabalho como gerente comercial da área de vendas de uma empresa de distribuição de software de segurança da informação. Além de ter essa empresa com o meu irmão, né, de estar na frente também desse projeto. Enfim, é isso. Uma coisa, hoje eu vou fazer a live sozinha, tá? Não vou estar na companhia da Erika, ela teve um problema pessoal, o irmão dela faleceu e ela tá ainda um pouco reclusa ali com todos esses últimos acontecimentos. Coisas que acontecem, né? E não é por isso que nós vamos parar, né? Foi algo que eu busquei até uma informação, algumas diretrizes aí com algumas pessoas que me aconselham, que me ajudam a viver a vida que eu vivo hoje. E aí falaram para mim, vai com força, não se limite, né? Porque na verdade o negócio não pode parar. E quando nós estamos com alguém que nos apoia, né? Quando nós temos uma outra pessoa que caminha junto com a gente, é muito mais fácil a gente fazer a coisa acontecer, porque se um tiver com algum problema pessoal, seja ele qual for, o outro consegue dar continuidade no negócio da mesma forma, né? Então, o bom, né, de ter um sócio, né, de ter uma pessoa idealizando o mesmo projeto que você, é exatamente isso, né? Porque você não fica sobrecarregada, você consegue distribuir as funções, consegue distribuir todas as coisas que têm que ser feitas para que o negócio tenha resultado. Eu sempre tive esse pensamento, até que quando eu comecei no e-commerce, foi uma das premissas ali que eu tive, foi: não vou fazer sozinha, vou buscar pessoas que podem me ajudar a conseguir, ou pessoas que têm o mesmo ideal que o meu, e por isso eu me associei na época ao meu irmão. Bom, voltando aqui para a live de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre um vendedor não nasce pronto. Eu fiz até algumas anotações aqui, eu vou ler um pouco de vez em quando. Um vendedor não nasce pronto e ele é formado com hábitos diários que refletem disciplina e propósito. Eu fiz um resumo, né, de um livro que eu li há um tempo atrás, O Maior Vendedor do Mundo. Eu acredito que muitos de vocês já conheçam. E ele fala muito sobre essa questão. Ele divide, na verdade, algumas questões de vendas, né, e de uma postura de um vendedor em alguns pontos, né? Então, eu refiz de forma que eu pudesse trazer para quem é um pequeno empresário, que é o nosso objetivo, né? Todas as lives que acontecem de segunda-feira, elas acontecem exatamente direcionada para pequenos empresários, né? Pessoas que estão começando, porque eu e a Erika acreditamos que a gente consegue, de alguma forma, ajudar pessoas que estão começando, porque nós também começamos não faz muito tempo,
A nossa jornada é muito recente, não dá para falar, eu vou ajudar empresários já que conquistaram muito a crescerem ainda mais, né? Então, nós estamos numa fase inicial e a gente acredita que todo mundo pode começar, então quem está começando, a gente consegue trazer pelo menos até onde a gente está hoje, né? Falando um pouquinho sobre vendas, que é o que eu domino, né? Que é uma área que eu trabalho há muitos anos, e trazendo isso para o empreendedorismo, para pequenos empresários. Então, o que a gente pode trazer, por exemplo, com essa questão, né, de um bom vendedor não nasce pronto, mas ele é formado com hábitos diários que refletem disciplina e propósito. Na verdade, assim, algo que me ajudou muito com relação ao crescimento dentro da área de vendas foi exatamente essa questão do hábito, né? E é algo que eu sempre bati muito forte com relação ao meu próprio desempenho pessoal. Então, todas as vezes que eu me propus a fazer alguma coisa, e isso eu aprendi nos últimos anos, os hábitos fazem a diferença ao longo do tempo, né? Então, vou falar um pouquinho sobre a minha vida pessoal. Eu sempre gostei muito de fazer atividade física, sempre fui muito engajada, na verdade, nesse mundo de cuidado, né? Na parte física. E na pandemia, eu voltei a fazer atividade física, voltei a fazer com frequência, na verdade, né? Eu já fazia, mas eu voltei a fazer com frequência, até porque eu tive alguns mentores que me ensinaram sobre essa questão da frequência, né? Então, eu fui vendo o quanto isso me dava resultado, né? Então, eu passei, mesmo fazendo atividade física, de um estado para outro, né? Eu tinha problema de colesterol, por exemplo, e depois que eu comecei a fazer atividade física diária, eu passei a ter o meu colesterol controlado, né? E aí eu trouxe muito desse hábito pro meu dia a dia, pra minha área de vendas. Então, o que começou a acontecer? Vou arrumar a câmera aqui, que a câmera tá meio que caindo. Eu comecei a trazer alguns hábitos para minha área, para o meu relacionamento com o meu cliente. Então, eu tinha uma meta, né, de todos os dias fazer pelo menos uma ligação pela manhã e uma ligação à tarde, para criar relacionamento e fazer com que aquele relacionamento ao longo do tempo me trouxesse frutos, né? Por quê? Porque eu ia conversar com o cliente, entender o negócio dele, fazer com que ele pudesse ter uma visão diferenciada do meu produto para os clientes que ele atendia. Enfim, eu fiz um processo de trabalhar de forma diferenciada aos clientes que eu atendia. E isso, ao longo do tempo, começou a me trazer resultados. Então, muitos deles começaram a engajar muito nas coisas com que a gente conversava, engajar no sentido de trazer negócios diferentes, a pensar de forma diferenciada. Então, o que eu quero dizer com isso? Foram hábitos que eu fui criando ao longo do tempo que me fizeram ter um resultado diferente no final das contas, né? Então, o hábito, na verdade, ele faz toda a diferença. Então, quando eu falo que você, empreendedor, que está aí começando o seu negócio, que tem ali uma pessoa, ou mesmo você que seja a pessoa que vai fazer esse processo de levar o cliente para um relacionamento mais profundo com você, você tem que ter uma rotina de ligar para o cliente, de falar com o cliente com frequência. Isso é que vai fazer com que você, de alguma forma, tenha resultado no seu negócio. Então, uma das práticas, né, que faz com que aumente o volume e a qualidade das vendas é você ser frequente no seu contato com o seu cliente. Se não for uma venda nesse formato, acaba que ao longo do tempo você não cria vínculo, você não cria relacionamento, e isso acaba prejudicando, né, todo o processo. Então, você que é empreendedor, que é pequeno empresário, aproveite, se você não tem esse hábito, pratique ele, para que você possa replicar também para as pessoas que estiverem embaixo de você, o seu vendedor júnior ou sênior, enfim, seja ele qual for, mas
transmita essa informação para que isso aconteça de forma natural, tá bom? Essa é a questão do treinamento diário que a gente conversou, né? Outra coisa que eu fiz uma anotação aqui. Ajude, né, os seus vendedores, os seus liderados a estabelecer metas claras para cada dia. Então, muitas vezes a gente tem a sensação, né, não, o vendedor tem que fazer tantas ligações, tem que fazer 10 ligações de manhã, 10 à tarde. O vendedor tem que fazer, falar com não sei quantos clientes. Na verdade, assim, estabeleça metas para que ele possa ter um rumo, né? Então, faça de fato com que ele pratique pequenas coisas no início, mas que ele possa ter consistência ao longo do tempo, né? Porque é a consistência que vai fazer você ter resultado. Não é ele fazer 20 ligações no dia ou 100 ligações no dia e aí chega no outro dia ele faz 10 ligações. Isso ao longo do tempo não vai ter resultado, né? Então estabeleça essas metas bem claras para cada dia. Então priorize, né? Que o seu colaborador, o seu vendedor, ele faça essas ligações ou esses contatos com clientes que são potenciais, que na verdade é um ponto muito claro. Quando eu comecei esse projeto, né, de começar a fazer as ligações, uma ligação de manhã e uma ligação à tarde, no início, eu peguei assim a minha lista na época de vendedora de A a Z e comecei a fazer com todo mundo. E um dia eu estava conversando com uma expert, na verdade, que era uma pessoa que me ajudava muito com essa questão de tratativa com o cliente, né, que era da fabricante que eu comercializo ainda, e ela me falou: Carla, seleciona as principais empresas com quem você quer conversar. Não fica desperdiçando o seu tempo com as pessoas que nunca te trouxeram muito negócio, porque elas dificilmente vão te trazer novos negócios. Então, primeiro faça esse esforço maior com quem realmente tem interesse. E aí eu comecei a fazer ligações um pouco mais inteligentes até, né? Porque eu comecei a perguntar o quanto, né, o meu cliente tinha interesse em comercializar os produtos que eu vendia na época, né? Então é algo que a gente precisa também, o pequeno empreendedor, ele precisa saber quem são os principais clientes, quem são os clientes potenciais e mirar exatamente neles. Por quê? Porque eles são as pessoas que mais podem trazer resultado para a tua empresa. Então, priorize primeiramente esses contatos, né? Faça relacionamentos fortes, relacionamentos que vão te trazer resultado ao longo do tempo, para que você possa, ao longo do tempo, ter isso como uma base de sustentação para o seu negócio. Outra questão muito importante, que eu até anotei aqui, foi sobre superar as rejeições com otimismo e persistência. E é muito ruim, né? Se a gente pensar, né? Nós mesmos, né? Fazendo uma ligação, e quando você, por exemplo, liga para o seu cliente e ele não quer te atender, ou ele não pode falar durante aquele tempo que você queria, é muito ruim quando você lidar com uma situação dessa. E eu acho que isso vem até num outro ponto que a gente pode falar em outra live sobre inteligência emocional, porque isso vem muito com a inteligência emocional, né? Então você controlar esse negativismo, porque na maioria das vezes o não vai ser muito mais forte, né? Muito mais frequente na vida do vendedor, mas que isso não te deixe parar, né? Teve uma época que eu fazia as ligações e eu falava: e agora? Eu faço uma ligação e se eu não conseguir falar, tá tudo bem, eu já cumpri minha meta. Ok, cumpri minha meta. Depois de um tempo eu comecei a pensar: não, eu vou ligar até conseguir falar com uma pessoa. Eu tenho que conversar com alguém no meu período da manhã e eu tenho que conversar com alguém no meu período da tarde sobre negócios. Então, essas metas claras, elas vêm também a te ajudar até mesmo a ter essa direção, né? Qual vai ser o final? Qual é o final que eu quero nessa ligação? Qual é o ponto que eu quero chegar com essa ligação, né? Então,
O não, ele é tipo só para te dizer que você precisa fazer mais uma ligação, ou o não é um ponto de parada. Então, a definição de metas claras vai ajudar também nesse norte que você tem que colocar para o teu liderado, para o teu colaborador, ou até mesmo para você, que às vezes ainda não tem ainda um vendedor, mas você está aqui querendo aprender, querendo se desenvolver, querendo fazer com que as coisas aconteçam de forma mais clara e objetiva para o seu negócio, né? E nunca se esqueça, né? Que eu fiz até uma anotação aqui. Um vendedor desmotivado que adota o hábito, alguns hábitos, né? Ele inicia o dia celebrando pequenas vitórias e essas vitórias elas vão se tornando vitórias semanais. Então, aproveite para motivar, aproveite hoje, que é segunda-feira, para motivar o teu vendedor, motivar o teu liderado ou se automotivar para fazer com que o teu negócio essa semana aconteça de forma estratégica. Então, coloque essas metas. É final de ano, não vou colocar meta agora, Carla. Coloca a meta, coloca meta semanal. Olha, preciso que vocês façam nesse formato, que vocês liguem pelo menos para tantos clientes, ou que vocês consigam falar durante o dia de vocês pelo menos com 2 clientes estratégicos. Enfim, coloquem isso de forma clara para que você possa chegar no seu objetivo, né? Tomar uma água aqui, gente, socorro, hein? Outra coisa que eu fiz uma anotação bem interessante aqui sobre a parte da importância da repetição e do compromisso, né? Muitas vezes a gente se depara com situações onde a gente não consegue metrificar, né, o que está sendo feito. E uma forma bem boa, né, eu acredito que seja uma forma estratégica, né, de fazer com que as coisas aconteçam, fazer com que existam essas metas, né, de, por exemplo, pela manhã eu preciso falar com pelo menos um cliente sobre o meu negócio. No período da tarde eu preciso falar com mais uma. Então, colocar esse formato ajuda o teu liderado, te ajuda a correr atrás desse objetivo, né? Quando a gente fala em fazer 20 ligações por dia, 100 ligações por dia, até você conseguir falar com o teu cliente, ou independente disso, né? Eu preciso falar com 100 clientes, eu preciso conversar com 100 clientes. Isso às vezes não é eficiente. Por quê? Porque a gente se depara com os nãos, né? Então, quando você coloca o objetivo de conversar com uma pessoa no período da manhã e uma pessoa no período da tarde, vai ser independente de quantas ligações você vai fazer. Você não metrifica uma ação, você metrifica um resultado, que é o sucesso em falar. Então, você tira um pouco essa carga da objeção, do não, de eu fiz tantas ligações, só não. Na verdade, você não busca, você não fica nem presta muita atenção no não. Então, você busca, na verdade, aquele que vai parar e vai te ouvir e vai ajudar você a fazer com que o teu negócio aconteça, né? Então, não foca, não deixa o teu vendedor também focar na objeção, mas treina ele para que ele possa estar sempre confiante nessa caminhada em busca do sim. Então, a repetição, né, ou a constância no dia a dia ali vai fazer com que ele realmente fique comprometido com o sucesso no formato de conversa ou no formato de ligação que ele tiver que fazer. Então, incentiva, né, a equipe a criar esse ritual diário de vendas, né? Porque isso vai fazer com que ele possa ir em busca do que ele precisa, que é a venda efetuada no final das contas, né?
Outra questão que eu coloquei aqui é sobre acreditar no seu próprio potencial, né? E no valor que ele oferece ao cliente. Então, uma das questões que muitas vezes a gente vê alguns vendedores não tendo tanto incentivo com relação ao que ele comercializa, porque ele não é muitas vezes valorizado, né, dentro do negócio. Então, por exemplo, eu faço reunião toda segunda-feira com a equipe de vendas. E eu faço essa reunião para enfatizar o que a gente precisa fazer durante a semana, né? E também eu trago alguns colaboradores para serem destaque realmente em coisas que eles fizeram e tiveram sucesso. Então, é importante que você sempre, por mais que você tenha somente uma pessoa na tua equipe, sou só eu e mais um colaborador que é a pessoa que me ajuda. Não importa. Tenta toda semana analisar o perfil dessa pessoa, analisar o que essa pessoa fez e trazer ela como um destaque realmente, né? Falar sobre as coisas boas que foram feitas, o sucesso nas negociações que foram conquistadas, enfim. Isso ajuda e reforça, na verdade, né? Para que o vendedor consiga acreditar mais em si próprio, né? No seu potencial, começar as vendas com muito mais gás, né? Na verdade, ele vai estar muito mais animado para conversar com o cliente, vai estar muito mais disposto, mais feliz. E a gente sabe que quando você está no telefone com uma pessoa, a pessoa influencia muito pelo tom de voz, pela forma como ela fala. E esse incentivo que você vai dar no início da semana já vai ajudar ele a ter uma outra possibilidade, porque ele já começa mais engajado, mais interessado em falar sobre o produto, sobre o seu serviço, seja lá o que for que você estiver vendendo, tá? Então, transforme, né, a parte emocional também do teu funcionário em algo que vai fazer uma diferença para a tua empresa, né? Seja ela no ramo que for. E vai manter também o teu funcionário apaixonado pelo negócio, né? Por quê? Porque ele vai falar, eu sou bom nisso, eu consigo, eu vou além, eu posso, né? Então, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que ele traga muito mais resultado para o teu negócio. Porque ele vai se sentir capacitado e automaticamente feliz em fazer o que ele faz, né? Então, é isso. Uma outra coisa que eu anotei aqui foi que na verdade é uma mensagem para os empresários, a sua equipe, né, reflete a mentalidade que você transmite. Então, mostra a eles que o sucesso é uma construção diária, né? Então, o fato de ele trazer para você, por exemplo, você colocando esse objetivo, eu quero que você faça pelo menos 2 ligações intencionais, né? Então, ótimo. Vai fazer as ligações até encontrar esse no período da manhã. Que essa ligação seja uma ligação intencional, uma ligação construtiva. Quando ele te trouxer o feedback, deu certo, aproveite isso e comemore. Para quê? Para que ele possa se sentir motivado a ir atrás de muito mais, né? Então, crie esses hábitos, né, dentro da tua equipe de vendas, faça com que eles possam ficar engajados realmente, né, no teu propósito, que é fazer com que o teu negócio dê certo. Então, quando você tem uma equipe, pessoas que estão treinadas e elas estão engajadas para que o teu negócio seja realmente algo que vai fazer diferença no mercado, é muito mais fácil também da pessoa se sentir como parte daquilo, né? Então, apoie sempre as pessoas que estão debaixo de você, faça com que elas tenham essa proximidade que realmente vale a pena, né? Então, traga isso para o teu dia a dia. Faça com que eles criem esse hábito, né? Esse hábito de fazer as coisas sempre assim. Uma vez eu li, aliás, né? Há um tempo atrás eu me recordo que tinha muita gente que ficava falando, né? Para criar um hábito, você precisa executar esse hábito durante 21 dias. E recentemente eu li um livro na verdade na área de terapia, né, psicologia, falando que não é bem assim, não são 21 dias. Na verdade,
depende muito da questão neural das pessoas, né? E existem pessoas que demoram, que são mais rápidas, algumas demoram 6 meses, e tem hábitos que para você adquirir, eles demoram até 1 ano. Então, reforce sempre aquela ação dentro da sua equipe. Por quê? Porque você não sabe quanto tempo aquela pessoa vai demorar para fazer com que aquilo seja automático na vida dela. Para que aquilo seja realmente um hábito adquirido a partir do momento que foi solicitado. E tenha paciência também para que isso aconteça. Porque nós estamos muito no dia a dia, naquela correria, tudo é rápido, tudo tem que ser rápido, tudo é para ontem, e você ainda não adquiriu esse hábito por qual motivo, o que está acontecendo, e na verdade não é o que está acontecendo. Nós continuamos sendo seres humanos normais. A inteligência artificial está aí, a internet está aí, com a velocidade da luz quase, né? Tudo é muito rápido. Mas não se esqueça, nós lidamos com pessoas, e pessoas não são máquinas. Então, a nossa velocidade é a velocidade do nosso corpo, que é natural, que nós tenhamos um período maior. Então, não importa o tempo que vai demorar, 6 meses a 1 ano. O que importa é que a pessoa consiga fazer com que aquilo aconteça, e toda vez que ela conseguir fazer com que aquilo que você solicitou seja praticado, que isso seja enfatizado como uma vitória, porque é assim que a gente funciona. Nós, seres humanos, vivemos assim, nós funcionamos dessa forma, né? A gente precisa fazer e ter um reconhecimento. Então, reconheça que o que a pessoa fez realmente teve um resultado, e um resultado que você se sentiu feliz também com ela, porque ela também está transformando a vida dela. Não é só a tua empresa, o teu negócio que está sendo transformado pela ação da pessoa, mas é um ser humano que realmente está sendo transformado nesse processo. E você está cooperando para que isso aconteça. Então, pensa um pouco aí, né? Vou deixar, acho que uma dica, né? Que eu acho que vai ser bem interessante pensa no quanto o teu liderado precisa ser realmente refeita, né? As ações dele. Então, pensa em pontos que ele pode fazer, seja uma ligação que ele... não, o meu liderado, o meu colaborador, o meu vendedor, ele já faz pelo menos 2 ligações estratégicas durante o dia, para que esse novo cliente, ou para que esse cliente que a gente já tem na nossa empresa possa trazer um novo resultado, ok? Aumente esse número para que ele possa se esforçar, porque nós temos que nos esforçar, a gente tem que ser colocado geralmente na zona de perigo para a gente trazer mais resultado, né? Então, faça com que isso seja possível de alguma forma, né? Pense aí de alguma forma que você pode ajudar esse teu colaborador, esse teu liderado a fazer um pouco mais, ou então a começar a fazer, porque sempre a gente precisa começar de algum lugar, e para que você possa reforçar, né? Um resultado melhor dentro do teu negócio. Então, bom, pessoal, a live de hoje foi um pouquinho sobre essa questão da perseverança e de novos hábitos. Eu espero que eu tenha colaborado aí com o que eu falei. Eu sei que para mim foi a primeira experiência, foi muito boa. Eu espero que dê frutos aí no teu negócio. Se você realmente vê que esses frutos vieram, por favor, deixa seu comentário. Eu vou deixar essa live salva para que você possa rever novamente se você tiver o interesse, e a gente se fala na próxima semana. Até mais!